Salve galera, aqui é a professora Natália Beságio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a independência do Brasil. Ai, que festa! Bom, para falar da independência, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Em 1820, aconteceu lá em Portugal, na cidade do Porto, a chamada Revolução Liberal do Porto. Já fazia mais de uma década que a família real estava aqui no Brasil, veio fugindo das invasões napoleônicas. E os portugueses queriam que a família real agora voltasse para Portugal. Por que não volta ao normal? Mas não era só isso. Além de exigir a volta da família real para Portugal, essa revolução também pretendia recolonizar o Brasil. Porque, recentemente, com a vinda da família real, o Brasil não era mais colônia de Portugal. Eu não aguento mais! Vucu, vucu, tiro, porrada e bomba, o Dom João então pensou o seguinte: precisamos voltar para Portugal. Mas ele sabia que as ideias de independência já estavam circulando na região da América Latina. Então, que cedo ou tarde, essas ideias chegariam aqui no Brasil. Se Dom João e toda a família real voltassem para Portugal, o Brasil poderia se tornar um país independente e eles perderem totalmente a autoridade. O que Dom João resolveu fazer então? Ele pensou o seguinte: eu volto para Portugal, acalmo os ânimos dos portugueses e deixo meu filho, Dom Pedro, como príncipe regente no Brasil. Ele chega para o filho dele e fala assim: Pedrinho, é o seguinte, estou voltando para Portugal, mas você fique aqui, porque é quase certeza que os brasileiros vão proclamar a independência. E se eles fizerem isso, melhor que o Brasil fique nas suas mãos. Dito e feito. Dom João então volta para Portugal e o Dom Pedro fica aqui no Brasil. E a volta de Dom João para Portugal e essa ideia de recolonização por parte dos portugueses começou a deixar os brasileiros incomodados, principalmente a elite brasileira. Os portugueses, apesar da volta do Dom João, continuavam pressionando para que o Dom Pedro também voltasse para Portugal. E aí aconteceu o seguinte: as elites vão reunir mais de 8.000 assinaturas e vão entregar esse abaixo-assinado para o Dom Pedro. Por quê? Porque eles queriam que o Dom Pedro ficasse aqui no Brasil, por medo de que, se ele voltasse para Portugal, o Brasil fosse recolonizado. Povo indefeso de Metro City. E ao final de cada dia, bom, fico me perguntando, o que seria de mim sem vocês? E eu também, cidadão anônimo. Nesse dia, 9 de janeiro de 1822, nós tivemos o chamado Dia do Fico. E aí Dom Pedro disse: para o bem de todos, geral da nação, diga ao povo que fico. Então ele resolveu permanecer no Brasil, mesmo depois das pressões exercidas pelos portugueses. Mas não foi só isso. Em maio de 1822, nós tivemos o chamado Cumpra-se. O que seria isso? Olha, os portugueses até poderiam mandar ordens vindas de Portugal, mas elas só iam ser implantadas aqui no Brasil se o próprio Dom Pedro dissesse cumpra-se. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo: quem manda nessa bagaça sou eu. Já em junho, ele vai convocar uma Assembleia Constituinte. Minha gente, somente um país independente elabora uma Constituição. Se ele estava elaborando uma Assembleia Constituinte, ele estava pensando numa Assembleia Constituinte, é porque havia um desejo de independência já circulando o Brasil nessa época. Os portugueses, é claro, não ficaram nada contentes com essas medidas tomadas pelo Dom Pedro. E por isso, em agosto de 1822, você vai ter algumas ordens que vão vir lá de Lisboa anulando todas as decisões de Dom Pedro. Veja, isso é praticamente a gota d'água.
Tanto que no dia 7 de setembro de 1822, quando o Dom Pedro percebe que os portugueses vão continuar pressionando, ele proclama a independência às margens do rio Ipiranga. A nossa divisa, de hoje em diante, será independência ou morte. Independência ou morte! Só pra gente se situar, você tem que entender o seguinte, a independência do Brasil não aconteceu através de uma guerra, por exemplo, como aconteceu em outros países, e a independência do Brasil não teve a participação das camadas populares. Ou seja, a independência do Brasil foi articulada por uma elite junto com o Dom Pedro I, excluindo, marginalizando as camadas mais pobres. Por quê? Essas pessoas da elite tinham como objetivo fazer a manutenção daquele status social, ou seja, continuar garantindo os privilégios dos latifundiários, dos proprietários de terras, dos proprietários de escravos, e por isso então a população mais humilde não sabia o que estava acontecendo e na prática, para essa parcela da população, praticamente nada mudou. Bom, com a independência, o primeiro passo agora seria a elaboração da primeira Constituição do Brasil, que foi a Constituição de 1824. Mas esse é um tema para uma próxima aula. Um beijo e até a próxima! Todo dia é uma nova lição, a professora te traz a informação. Com seu jeito único de ensinar, a história vem ganhando um novo ar. Nath, a melhor professora a ensinar história. Nath, sempre com suas aulas cheias de glória.